Shalom, shalom, meus amados. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Saudade de vocês, saudade de estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus. Mas nós só estamos longe um do outro em corpo, mas em espírito estamos ligados. E nós vamos celebrar o nosso Deus, cada um na sua casa, cada um no seu lar e do seu jeito com a sua família. Queridos, vamos obedecer em nome de Jesus às autoridades. Peço que você obedeça, peço que você se cuide, peço que você não saia de casa, exceto em necessidade. Então se cuide, vamos estar conscientes daquilo que está acontecendo no nosso país. Então vamos ajudar, nós somos cristãos e nós precisamos abençoar a nossa nação. Então é um tempo que o Senhor separou para nós estarmos orando, para nós estarmos em comunhão com a família. Então não perca isso de vista em nome de Jesus. Saiba, nós somos a imagem e semelhança de Cristo e nós precisamos em nome de Jesus ser o exemplo. Primeiro tem que ser nós, tem que começar em nós. Somos cidadãos do céu para abençoar essa terra em nome de Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje com o tema Sarando as Famílias. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração desde janeiro. Ela estava aí, seria realmente nesse dia que nós iríamos pregar ela, dentro do tema Conhecendo o Ministério do Espírito Santo. E o Senhor hoje, à tardinha, Ele testificou no meu coração para ministrar essa palavra para nós. Então eu creio mesmo que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus, né? Então, queridos, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia, abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 4, no verso 4 ao verso 6, que diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amados, o livro de Malaquias fala do grande erro que é nos esquecermos do amor de Deus, do Deus do amor. Quando alguém se esquece do amor de Deus, isso afeta seu comportamento, sua família, isso afeta a sua adoração. Quando o amor de Deus, nós perdemos ele de vista, a nossa fidelidade, ela começa a não ser tão fiel, digamos assim. Nós começamos a não ter e nem mostrar com atitudes, né? Porque falar que é fiel é uma coisa, mas nós não mostramos em atitudes. Então, quando nos afastamos do amor de Deus, nós começamos a colocar em dúvida aquilo que é divino, nós começamos a colocar em dúvida aquilo que é sagrado, começamos a negociar muitas coisas que não deveria ser negociado pela nossa fé. Então Deus envia Malaquias num tempo dessa forma, querido, onde o povo estava negociando a fé, onde o sagrado já não era mais sagrado, onde o comportamento já não tinha um comportamento digno de uma pessoa que servia a Deus, onde a família já não estava sendo família que servia ao Senhor, família padrão do céu. Então o Senhor manda o profeta profetizar nesse tempo. E o livro também nos mostra um povo que questiona a realidade do seu pecado e a sua fidelidade. O povo estava questionando a Deus, eles estavam sendo infiéis e questionando ao Senhor, eles estavam pecando e questionando ao Senhor. E isso estava conduzindo o povo a viver de forma dura, de coração duro, de forma que eles não estavam quebrantados. Estava levando o povo a viver uma vida por eles mesmos e não segundo a lei que Deus havia dado a Moisés. Então o Senhor fala para eles, lembra da lei. Então, queridos, e o livro de Malaquias vai caminhando para um final aí, onde Deus se mostra desamparado, no sentido assim, como esse povo pode me abandonar? Como esse povo pode me deixar, virar as costas para mim? Isso gerava, de certa forma, uma decepção no Senhor, porque o Senhor fizera tanto para o povo. Então o Senhor manda o profeta. E era um tempo também que os sacerdotes, queridos, eles não estavam seguindo as regras e não dando importância às regras da adoração. Eles estavam fazendo do jeito deles, conforme eles queriam. Então é nesse tempo que o Senhor
envia o profeta Malaquias, e o nome Malaquias significa meu mensageiro, e existe até alguns estudiosos que dizem que Malaquias não era um nome, mas era um título. Então, mas fato era um profeta, um mensageiro de Deus que fora enviado para um povo que precisava voltar ao Senhor. E queridos, quando olhamos para o contexto do texto, olhamos todo o texto, isso nos faz refletir muito nos tempos que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí nos dias, queridos, que os sacerdotes já não dão mais importância às regras da adoração, porque nós somos santos e precisamos andar e buscar a santidade para adorar o nosso Deus. Então, muitos sacerdotes, muitos de nós, e lembrando que nós somos sacerdotes, todos nós como igreja somos sacerdócio santo, sacerdócio universal, então nós não estamos dando muita atenção às regras da adoração. Então isso remete muito para os nossos dias, onde o povo se afastou do amor de Deus, onde o povo está se afastando do Deus do amor e o coração tem se endurecido. Então o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração através dessa palavra, e eu creio que essa palavra também vai ministrar o teu coração, a tua vida e a tua história, sarando as famílias. Eu não tenho dúvida que em nome de Jesus, ao fim desta palavra, você vai tomar uma posição, a sua família será sarada, curada. Por quê, queridos? Deus ele fala no verso 4 para o povo lembrar da lei. No verso 5 ele está falando, eis que vos enviarei Elias. E nós sabemos que o Elias do Novo Testamento, João Batista, que veio preparar o caminho, no espírito de Elias, que veio preparar o caminho para o Senhor, veio preparar o caminho para Jesus. Queridos, e quando o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, nós, através do Espírito Santo, nós temos agora essa autoridade dos céus para alinhar todas as coisas, e uma das coisas é alinhar e sarar a nossa família. Porque há um princípio nessa palavra aqui, queridos, e a Bíblia como livro de princípio, e o princípio do Antigo Testamento não mudou, os princípios do Novo Testamento não mudou, porque Jesus ele resume os 10 mandamentos, quando ele é perguntado lá em Marcos, ele resume os 10 mandamentos dizendo que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, e assim se segue, e o próximo como a ti mesmo. Então ele não mudou nada, e há princípios que nós como cristãos precisamos cumprir, há princípios que nós devemos cumprir. Queridos, esse tempo que o Senhor trouxe essa dimensão na terra, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus ele não age sem propósito de forma alguma. Então esse tempo que as famílias estão indo para dentro das casas, esse tempo de quarentena, esse tempo que as famílias está precisando ficar juntas, o Espírito tem bradado muito no meu coração com relação a essa palavra. Por quê? O Senhor ele fala no verso 6 que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esse que viria, abrindo o caminho no espírito de Elias. E ele também fala do grande e terrível dia do Senhor. E nós, queridos, estamos num dia onde o Senhor Jesus está às portas para voltar. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele está chamando a atenção nossa para Ele novamente. Ele está enviando profetas em todas as nações para avisar, para nos dar uma direção, para falar conosco, que nós precisamos estar atentos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ouvir. Porém, querido, o princípio que eu estou falando, que está no texto, é um princípio dos pais ligado ao coração aos filhos e os filhos ligados ao coração dos pais. E veja bem, se esse princípio não se cumprir, Deus ele vai vir e vai ferir a terra com maldição. Queridos, essa palavra maldição, no hebraico é a mesma palavra para anátema, quando fala lá de Jericó, que não era para pegar nada, Ali Josué falando, dando direção para o povo, que tudo que tinha ali era anátema, então era maldito. E essa palavra maldição é a raiz, no hebraico é a raiz dessa palavra. Então Deus ele falou que se o coração dos filhos não estiver ligado ao coração dos pais e os pais aos filhos, ele vai vir e ferir a terra. E nós estamos vivendo num tempo, queridos, que infelizmente os muitos afazeres
tirou a família de perto, tirou a família da comunhão, separou a família da comunhão, e o coração dos pais e dos filhos estão distantes. E eu entendo pelo Espírito e pela palavra que esse tempo que a terra tem sido ferida é por causa, uma das causas é porque o coração dos pais estão desligado do coração dos filhos e dos filhos dos pais. Hoje os pais não sabem mais as vontades, os desejos dos filhos e nem o que o filho pensa, e muito menos os filhos, saber o que passa no coração dos pais. Estão desligados. Queridos, então nós precisamos ligar novamente o nosso coração para que o Senhor venha sarar a nossa terra, venha curar a nossa terra, livrar-nos dessa maldição. E quando fala sarando as famílias, queridos, um dos primeiros pontos dessa palavra, sarando as famílias, é sarar os corações dos cônjuges. Queridos, quantos esposas e esposos, os cônjuges, estão com o coração machucado um com o outro? Quanto marido, coração ferido com a esposa? Quanto esposa com o coração ferido com as esposas, com os esposos? Nós precisamos ter o coração sarado. E como que um coração da esposa e do esposo não estando ligado vai ligar o do filho, se os dois estão desligados? Então o primeiro ponto, o primeiro ensinamento para nós dessa palavra é sarando os corações dos cônjuges. Você esposo, você esposa, como está o seu coração? O seu coração está curado, está sarado? O seu coração está ligado ao coração da esposa? Esposa, o seu coração está ligado ao coração do esposo? Vocês estão andando unidos, pensando na mesma direção? E como aprendi com o pastor Josué Gonçalves, você está levando o seu cônjuge para o céu ou não? Marido, as suas atitudes levam a sua esposa para o céu? Esposa, as suas atitudes levam o seu esposo para o céu? Então o primeiro ensinamento desse dia para nós é sarar o coração dos cônjuges, porque precisa estar sarado o coração, porque depende de nós o sarar a terra. Aniquilar a maldição da terra depende do nosso coração estar ligado. E lembrando que a Bíblia ela é escrita para os crentes, para o povo de Deus. Isso é um alerta para o povo de Deus. O povo de Deus não tem cumprido. E aí quando o texto diz lembrai-vos da lei, eu vejo que isso é uma palavra muito profética para os dias de hoje. O mesmo contexto que estava acontecendo no tempo de Malaquias, nós podemos ver esse mesmo contexto acontecendo nos dias de hoje. Nós não estamos lembrando da palavra, então nós precisamos que o nosso coração seja sarado em nome de Jesus. Coração dos cônjuges, ligado na mesma sintonia que é a sintonia do céu. Então o primeiro ensinamento para nós nesse dia é o coração dos cônjuges curados. Eu profetizo em nome de Jesus, coração sarado dentro do casamento em nome de Jesus. E o segundo aprendizado para nós é sarando os corações das frustrações. Nós precisamos sarar o nosso coração de toda frustração, porque frustrações nos impedem de estar o coração curado entre os cônjuges e o coração curado para que esteja ligado aos filhos. Queridos, infelizmente nós passamos muitas frustrações, nós vivemos muitas frustrações e nós não podemos deixar com que elas nos parem, porque se uma frustração no seu coração, marido, se segue, você muitas vezes não vai ser um marido na sua totalidade, a esposa. Esposa, se as frustrações no seu coração se seguem, você não será uma esposa na totalidade. Você precisa tirar essas frustrações do coração, você precisa colocar diante do Espírito Santo, colocar diante do Senhor as frustrações, porque os pais, muitas vezes eles frustram com os filhos, frustram no emprego. Então toda frustração precisa ser sarada, para que a família seja sarada. Às vezes casou e aquilo que esperava do outro não aconteceu, se frustrou e vive um casamento de 10, 15, 20 anos numa frustração, e isso só vai separando o coração de vocês, e o coração de vocês não estão ligados, lembrando que tem um princípio a ser cumprido. Então o Senhor vem e fere a terra, porque nós cristãos somos responsáveis, porque o Senhor confiou a nós uma missão nessa terra.
mas primeiro tem que começar dentro de casa. E nada melhor que nesse tempo que você está dentro de casa para você refletir naquilo que precisa ser sarado e curado, para você refletir naquilo que precisa ser tratado na sua vida. Então, nós precisamos ter o nosso coração sarado, curado. Então eu declaro que em nome de Jesus, o Senhor está sarando os corações dos pais agora de toda frustração, seja ela qual for, em nome de Jesus. Coloca essa frustração diante de Deus e Deus vai sarar o seu coração, Deus vai sarar a sua vida para que você possa ser alinhado dentro da sua casa, para que você possa abençoar a tua família em nome de Jesus. Queridos, o terceiro ensinamento para a nossa vida é sarando os corações dos filhos. Muitas vezes, nós como pais, nós entristecemos o coração do filho e o filho desanima, que é assim que a palavra diz: pais, não suscitei a ira aos vossos filhos, para que eles não desanimais. Então muitas vezes os filhos estão desanimados com os pais, com palavras, com atitude, com ação, o jeito do pai tratar a mãe, o jeito da mãe tratar o pai, e os filhos estão feridos e nós nem percebemos que os filhos estão feridos, nós não entendemos que os filhos estão feridos, e então o que acontece? Satanás ele vai ter legalidade para trabalhar, porque ele vai ver que o coração da família não está ligado, então é onde ele vai diante do Senhor acusar você, nos acusar, e ele vai ter essa autorização para tocar na terra, autorização para tocar, por quê? Porque nós estamos infringindo um princípio de Deus, que é estar o nosso coração ligado um ao outro. E nós precisamos, queridos, estar com o nosso coração ligado. Então é um tempo de sarar o coração dos filhos. Tira esse tempo, porque o que você tem mais agora é tempo, como eu também tenho tempo. Então nós temos esse tempo. Tira esse tempo. Sonda o coração do seu filho, da sua filha. Sonda o coração dos seus filhos para ver como está o coração deles, para que possa ser sarado. Então nós precisamos sarar o coração deles, para que depois o nosso coração esteja ligado ao coração deles e o deles ligado ao nosso. Porque quando começa a sarar o coração dos cônjuges, quando começamos a te sarar de toda a frustração, e quando saramos o coração dos filhos, aí é um momento de convergência, um momento de comunhão, e aí é um momento de alinhamento. Então é onde o coração dos pais estão alinhado, o coração do marido alinhado com o coração da esposa alinhado com o coração dos filhos, numa só sintonia, ligados, e o coração do pai, do sacerdote, do homem, ligado ao coração de Deus. Mas lembre-se bem, sabemos que tem muitas mulheres aí que cuidam da família, que cuidam das suas casas. O seu coração também, você é uma sacerdotisa de Deus, né? Somos todos sacerdotes. Então você, mulher que não tem o seu marido ligado ao seu coração, o coração do seu filho, ligado ao coração daquele que está junto com você, talvez é seu pai, sua mãe, precisa ligar os corações, precisa converter o coração ligado, um só coração na mesma sintonia, porque o Senhor ele tem ferido a terra e um dos motivos é que o nosso coração não está ligado. Um dos motivos é que o nosso coração está desligado, desconectado, e nós estamos vivendo um tempo aí de forma que não ligamos. Nós não estamos nos preocupando de estar na mesma sintonia. Então os filhos, hoje conversando com um jovem, e ele falando que ele chegava da faculdade, chegava em casa, ficava ali, dormia até tarde, porque vem, descansa, comia alguma coisa ali, sumia. Não conversava com o pai, não conversava com a mãe, ficava conversando só com um amigo e acabava abrindo o coração para os amigos, que a gente tem que ter amigo, mas às vezes amigo da mesma idade, com o mesmo pensamento, sem nenhuma experiência, e eles chegavam à conclusão de que estavam certos no que estavam pensando e tomavam a decisão baseado nisso, sem conversar com os pais, sem saber da experiência, sem saber da direção que tomar, que Deus ia dar para eles através dos pais. Então, conversando com ele lá, entendemos isso. E eu mostrei esse texto para ele, falei, olha aqui essa palavra aqui. Então, nós precisamos muito entender isso, que
coração dos filhos precisam ser sarados, pais. Então, nós aprendemos, no primeiro momento, que é para sarar o coração dos cônjuges. No segundo momento, nós aprendemos que é para sarar os corações de toda frustração. Isso é sarar o coração do pai e da mãe de toda frustração, porque são pessoas que viveram vidas diferentes, teve frustrações, então sarar. E os dois sarados, procurar sarar o coração dos filhos, que é o terceiro momento que nós aprendemos. Queridos, fazendo o devocional do Pão Diário, o autor ali ele escreveu algo e ele escreveu sobre Martin Lindstrom. E quando eu fui pesquisar sobre esse homem, esse Martin Lindstrom, hoje é um dos 100 homens mais influentes do mundo, segundo uma revista americana. Ele é autor e palestrante. Ele escreve alguns livros sobre a questão de consumidores, a motivação do consumidor, a paixão do consumidor. E escrevendo alguma coisa, ele fazendo pesquisa, eu realmente não achei se ele é teólogo, se ele é médico, eu não achei nada que dizia sobre isso, só estava dizendo que ele era autor e palestrante. Mas fato que no Pão Diário diz que ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele colocou uma pessoa dentro de um aparelho de ressonância. E quando ele coloca a pessoa dentro do aparelho de ressonância, ele coloca o celular da pessoa do lado dela. E quando a pessoa está dentro do aparelho de ressonância, ele liga no celular da pessoa. Quando o celular da pessoa toca, é ativado no cérebro da pessoa os neurônios associados ao amor e à compaixão. Então aí ele fala sobre a afeição. Hoje nós estamos mudando o foco da afeição. Ele usa essa expressão afeição, mas é o foco do amor. Hoje, o que acontece? Entendendo, as pessoas hoje estão amando coisas, estão tendo compaixão de coisas e não estão amando Deus e nem tendo compaixão de pessoas. Por quê? Amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ama a Deus e tem compaixão do próximo. Mas agora distorceu, está voltada a um aparelho de celular, está voltada a coisas. Então os neurônios associados, ele fala que esses neurônios que foram ativados, associados ao amor e à compaixão, são neurônios que são ativados quando a gente está namorando. O amor de um homem por uma mulher, o amor, uma paixão, são os mesmos. Ou seja, estamos mudando todos os princípios, estamos deixando de cumprir princípios e é por isso que a terra tem estado debaixo de maldição, porque estamos deixando de cumprir princípios. Agora, o amor já é ligado a coisas e não mais a Deus e pessoas. Quando fala que o Senhor Jesus é o nosso noivo, então precisava ser ativado esses neurônios associados ao amor e à paixão pelo nosso Messias, mas não tem sido. Tem sido a um instrumento, a um aparelho, tem sido a coisas. Então, queridos, veja dentro da família como está. A família está amando coisas, a família não tem amado Deus e não tem tido compaixão do outro, não tem tido amor um pelo outro. Então nós precisamos, em nome de Jesus, voltar à essência. Como diz no verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Nós precisamos lembrar da lei, nós precisamos lembrar da palavra, da Escritura. Quando ele está falando aqui da lei, estava falando da Escritura da época. Nós precisamos lembrar da Escritura. Nós precisamos lembrar e praticar a Escritura. Porque o que vai curar essa terra, o que vai restaurar tudo isso, é quando o nosso coração estiver ligado um ao outro. Quando o nosso coração estiver ligado no coração um do outro, da família. E Deus está te dando tempo, privilégio, nesse momento, para você fazer isso. Deus está te dando nesse momento de quarentena, nesse momento que estávamos correndo por todos os lados. Ou seja, a nossa adoração, ela não estava sendo conforme o que a palavra diz. Por quê? Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus estava ficando com o resto. E no amor dele, queridos, essa foi uma frase que o Espírito Santo falou comigo nesse tempo. Eu estou chamando a atenção do meu povo de volta para mim.
Então Ele está chamando a atenção. Então vamos ligar os nossos corações. E essa tem sido uma oração que eu tenho feito. Deus, liga o meu coração ao coração da minha esposa. Liga o meu coração, o coração da minha esposa e o coração da minha filha. Liga o nosso coração. Deus, que através do Espírito Santo o Senhor liga o nosso coração a Deus. Porque nós vamos saber o que tem no coração do Pai para a gente operar aqui na terra. E eu quero orar para abençoar a tua vida, a tua história, para abençoar o teu coração. E eu tenho plena convicção que o Espírito Santo está enchendo agora este lugar onde você está, a sua casa. E nesse mesmo ambiente, nessa mesma paixão, nesse mesmo amor, o Espírito Santo vai direcionar vocês. Marido, talvez para você pedir perdão para a esposa para o marido, os pais para os filhos, e vocês colocar toda a frustração diante de Deus e Deus aniquilar e vocês viver sarados, curados, ligados um ao outro, convertidos o coração um ao outro. Então eu vou orar e Deus assim fará em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o meu irmão e a minha irmã, Pai, que me assiste nesse momento, que me ouve nessa hora, eu oro para que o coração deles agora estejam ligado ao coração do cônjuge, o cônjuge ligado ao coração dos filhos, marido e esposa ligado ao coração. E essa casa também agora ligada a Deus, o coração deles através do Espírito do Senhor ligado a Deus, o coração deles através do teu Espírito ligado ao Senhor e conhecendo as tuas vontades. Deus, e eu não tenho dúvida que o Senhor está sarando a nossa terra. Eu não tenho dúvida que está aniquilando toda a maldição. E o sopro do Espírito, Pai, está manifestando. Deus, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, Pai, venha mesmo inundar o coração de cada um. Aqueles, Pai, que estão se sentindo mal nesse tempo, ruim nesse tempo e com medo, restaura eles agora, Pai. Restaura a vida deles. Manifesta a Tua presença sobre eles. Eu os abençoo agora, Deus, em nome de Jesus. E que o poder do Senhor inunde eles agora, para a Tua glória e louvor. Que o poder do Senhor manifeste sobre eles agora, para a Tua glória e louvor. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. Querido, Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo manifeste a glória dele sobre você. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, o seu coração está ligado ao coração do Pai, ligado ao coração do seu cônjuge, ligado ao coração do seu filho e a sua casa vivendo em harmonia, em nome de Jesus.